Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, em Efésios capítulo 5, versos de 15 a 21, Paulo nos ensina como viver a vida cristã. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como loucos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam loucos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que o leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. É interessante notarmos que aqui Paulo está falando exatamente sobre o estilo de vida de acordo com o ensino de Jesus. A Bíblia não fala muito sobre o céu, como é que vai ser a vida no céu, tem quase nada ou nada. Agora, aqui ela fala muito. Por quê? Porque o céu começa aqui. A vida eterna começa aqui. Ou seja, aqui nós precisamos começar a viver a vida eterna. E Paulo, ele nos dá algumas dicas nesse texto. Ele mostra que existe um contraste entre dois modos ou estilos de vida, o dos sábios e o dos loucos. Os sábios procuram entender a vontade de Deus, enquanto que os loucos agem de forma impensada. O sábio é aquele que reflete, que imagina, que pensa e que age de acordo com isso. O louco deu na teia. Se deu na teia, acabou, meu amigo, eu vou fazer. E existe uma diferença entre ser cheio do Espírito e estar embriagado. Quem está embriagado, ele se perde no mundo. O que é cheio do Espírito, ele tem controle e fala as coisas de Deus. Por isso, Paulo diz ainda outra coisa fantástica. Paulo diz que nós precisamos entender o tempo, ou seja, o tempo dá sinais. E nós precisamos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. O tempo não volta, o tempo é rápido. A coisa acontece hoje, já acabou. Então aproveitem o tempo, aproveitem as oportunidades. E quem é cheio do Espírito Santo, louva a Deus, canta louvores e fala com palavras claras e amorosas. Que fantástico! E mais, Paulo diz ainda que o sábio entende que a vida em comunidade é importante. Ou seja, a vida em comunidade é o que nós chamamos de comunhão. Por isso, Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros. Eu gosto de ver essa ideia, sujeitar, submeter. Quando nós usamos a palavra submissão, submissão é entregar-se a alguém. Amar é entregar-se por alguém. Note que amor e submissão são entregas. E Paulo diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. Você já pensou esse conceito? O ser humano, especialmente nós do século XXI, todo mundo quer ser dono do seu nariz. Ninguém quer prestar contas para ninguém. Ninguém quer ser sujeito a ninguém. Todo mundo quer mandar nos outros. Por isso o mundo é esse caos. Mas no cristianismo, na vida cristã, Paulo diz, sede sujeitos uns aos outros. Ser sujeito é você deixar-se sujeitar, é você entender que o outro é um ser humano como você, e que por isso você pode ouvi-lo, que você pode conversar com ele, mesmo que ele seja diferente, mesmo que ele pense diferente, mesmo que ele tenha uma ideia política diferente da sua, mas a gente se sujeita, ouve, conversa. Por quê? Porque nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E vimos na quarta-feira que o fruto do Espírito é outra coisa. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos cheios do Espírito Santo e aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenha um bom final de semana. Domingo, 19 horas, temos o nosso culto no YouTube, PIC Taguatinga, e eu volto na segunda-feira, 19 horas, para mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. Fique em paz, que Deus nos abençoe.